Olá, este é o Clube das Empresárias, podcast que você costuma acompanhar na Rede Barra TV. E o nosso tema de hoje vai interessar você, empresária. Você tem alguma referência de questionamento na área jurídica de pessoas da sua família, do seu esposo, do seu colega de trabalho? Esse assunto que você gostaria de conhecer mais tem a ver com alguma lacuna informativa que você precisa obter para conhecer melhor como sair de certa circunstância na sua vida empresarial? Pois hoje nós estamos aqui no nosso podcast Clube das Empresárias com muitas advogadas e nós vamos conversar sobre aqueles temas, aquelas situações que geralmente não são faladas, mas que aqui nós vamos falar. Sejam bem-vindas, advogadas da área do MEA, da subseção do MEA da OAB, Rio de Janeiro. Nós vamos começar aqui com a doutora Grácia, estamos aqui também com a doutora Sônia, a doutora Patrícia e a doutora Rose Vitória. E você vai acompanhar no passo a passo essas informações e essas dicas que vai mudar a sua situação, ok? Seja bem-vinda, doutora Grácia Barradas, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Margarete, muito obrigado a todos que estão nos assistindo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Doutora Grácia, nós temos muito o que falar, vamos ter que focar em alguns itens, não é? Você tem uma função admirável, né? Você está à frente de várias funções, principalmente no que diz respeito à questão da mulher. Vamos conhecer as suas funções, as suas identidades profissionais? Você atua em que área? Bom, inicialmente eu estou como presidenta da subseção do MEA, 55ª, e lá eu estou à frente de 7.000 advogados. Temos 30 comissões temáticas que envolvem, inclusive, a Comissão da Mulher Advogada. E eu sou advogada previdenciária, trabalhista, eu foco em alguns detalhes. Nesse momento, estou me dedicando integralmente à subseção, porque nós adquirimos recentemente um prédio de 5 andares com 1.400 metros quadrados. Isso significa a valorização da advocacia, né? Sim, claro. Isso é muito importante. E a minha especialização é em gênero e direito, focando muito sobre a masculinidade tóxica, que foi o meu artigo de finalização de curso, que é muito importante quando você está combatendo a violência doméstica, quando você fala em feminicídio, você precisa trabalhar muito também, ter um olhar diferenciado para a masculinidade. Dentro desse ponto de vista, você destacaria algumas situações que nós ainda precisamos falar muito sobre ela? Sim. Pontos que não vêm à tona no meio da comunicação, pontos que no meio empresarial, do universo empresarial feminino, são assuntos que ainda não foram conversados o suficiente. Quais são as áreas que você, como você lidera esse campo temático, você poderia fazer aqui um destaque? Bom, Margarete, eu diria para você que meu foco principal junto à advocacia feminina é o empreendedorismo e empoderamento delas. Por quê? Uma mulher vítima de violência doméstica, se ela não for independente, se ela não tiver uma independência financeira, ela não consegue sair de casa, ela não consegue sobreviver nem cuidar dos próprios filhos. Esse é um passo. Né? A outra questão é quando você fala, hoje a violência psicológica ela é bem colocada, ela é criminalizada. Uns anos atrás, quando eu comecei a minha especialização, ainda não era. Era motivo de riso você falar que sofria uma violência patrimonial ou uma violência psicológica. Perfeito. Isso me levou a uma reflexão quais são as razões. Quer dizer, para você combater um feminicídio, a princípio, e a mulher advogada, a mulher magistrada, a mulher promotora, defensora pública, as pessoas não têm ideia que nós também sofremos violência. Eles têm eles colocam a gente num patamar de, eu não vou dizer endeusamento, mas eles colocam a gente num patamar intelectual que, por conta desse conhecimento e você trabalhar com um cliente solucionando os problemas deles, você não sofre esse tipo de violência. Ficam também vulneráveis. Muito vulneráveis. E muito mais vulneráveis porque se colocam, nós todas nos colocamos numa posição de sentir vergonha, de falar e dar essa publicidade que nós estamos sofrendo esse tipo de constrangimento.
que uma pessoa pode ter sofrido um estupro, pode ter sofrido uma violência patrimonial, uma violência física, uma violência psicológica e vários outros tipos de violência existentes e elencadas na Lei Maria da Penha, né? Ou seja, você está colocando aqui à mesa, e é bom ressaltar isso, você que é empresária, que o próprio empresariado das mulheres advogadas, não é? Sim. Precisam reconhecer e trazer à tona circunstâncias específicas às quais vocês, e advogadas, também precisam ter foco, luz, jogar luz nesses assuntos. Não é só aquela empresária, que não é que nós temos um conceito, mas quem dá suporte às empresárias, que são as advogadas. Sim, nós somos mulheres, nós somos mães, somos filhas, somos irmãs, né? Somos colegas de trabalho, então a gente passa por todas essas situações. E isso me levou muito a essa reflexão sobre a masculinidade tóxica. Por que, a que ponto um homem chega ao feminicídio? Por que ele vai matar uma mulher? Por que ele vai matar os seus filhos? E muitas das vezes ele acaba se suicidando também. Ele comete esse ato que afeta a vida de muita gente. Você vê a família dele e a família dela, né? Ele, como filho, cometeu esse ato e os pais estão sofrendo por isso. A família da mulher que foi morta, ela foi destruída, destroçada. As crianças que assistiram ou que perderam a sua mãe ou que também perderam a sua vida. Se torna uma desgraça muito maior. E você precisa trabalhar nisso, nesse conceito de como cientificamente você pode trabalhar. Ok. Né? Okay. Vamos ver aqui hoje e em futuros episódios, tá? Nós vamos acompanhar esse passo a passo dessas questões, porque não há empresa que fique de pé se na liderança tenha uma mulher com problemas jurídicos de grande porte que estão sendo silenciados. Eles não podem mais estar silenciados. E estas mulheres estão aqui para isso. Acompanhe nosso trabalho. Obrigada, doutora. Muito agradecida, viu? Nós vamos passar agora para a doutora Sônia. A doutora Sônia também tem uma fala interessante, trabalha com a questão da imagem também, agressões morais relativa à estética, não é? Como atinge isso, né? Você está feia. A fala. Não né? Você está mal vestida. Você não saia comigo assim porque você está gorda. Como as mulheres ouvem isso e para o universo feminino, o homem sabe que isso atinge. Ele sabe que isso dói. Né? Nós somos mulheres. Nós somos delicadas, gostamos de enfeites. Não é? Nós gostamos naturalmente, é da biologia feminina, nos sentirmos bem, perfumadas. Então, quando ele fere aí, sangra. É isso, doutora? Realmente, infelizmente, boa tarde a todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui no programa Clube das Empresárias com a nossa professora, Margarete. Seja bem-vinda, querida. Você é da seção da doutora Grácia. Isso. Eu estou tesoureira da subseção, da 55ª subseção, e presidenta da OAB Mulher, da 55ª subseção. A doutora Grácia me deu essa oportunidade de estar à frente da comissão da OAB Mulher e eu prezo muito todo o trabalho que traz a busca das garantias dos direitos da mulher. E quando você explicitou a questão da fala, da linguagem, as frases são os efeitos dessas frases, psicologicamente, moralmente, para quem a está recebendo. E, nesse caso, somos nós, mulheres. Você está gorda, você está feia. Ah, não faz isso não, isso não fica bem para você. Como assim? E, no mundo empresarial, nós temos, dentro da questão do trabalho do dia a dia de cada mulher, nós passamos por diversas situações. Uma delas é ouvir explicações óbvias, que é o chamado mansplaining. Eu prefiro falar sempre em português,
porque eu prezo pela língua pátria. Sim. Mas, obviamente, que a gente tem que se adequar à modernidade. Eu repito, mas eu já imediatamente falo, eu fiz questão até de anotar. Perfeito. O termo em inglês, gaslighting. mansplaining. O termo em inglês vem da junção de homem e explaining, né? Explicação. E é nada mais, nada menos quando o homem tenta explicar o óbvio para a mulher, ou seja, desqualificando e sempre menosprezando a mulher. Qualidade cognitiva. Exatamente. Você me permite uma colocação Sim. a título de exemplo aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, de uma ordem bem clara. Quando você vai fazer uma obra, Sim. então você vai dizer, estou com um problema na parte elétrica. Você já sabe que é ali. Aí ele vira para você e fala assim, a senhora está com um problema na parte elétrica. Mas eu acabei de dizer que tem. Sim. Não, mas a senhora vem aí. E ele vai repetindo o que você falou. Ele ignora que você tenha a capacidade Exatamente, que de você tenha entender aquele de campo entender, que porque seria aquele campo- masculino. Exatamente, é isso. E aí nós temos o outro, que é o menterrupting. O menterrupting é a fala interrompida. É aquele caso em que uma mulher tenta explanar qualquer situação. Pode ser no âmbito do trabalho, numa relação social, na sua própria casa. Ela está fazendo uma explanação e o homem interrompe abruptamente, como se tudo aquilo que ela estivesse dizendo fosse absolutamente nada e que não interessasse e que não tivesse a menor importância. Ele deleta. Deleta, A fala. Interrompe e acabou. E normalmente, essa interrupção vem acompanhada de uma fala num tom mais alto, num tom mais acima, para delimitar que ele tem o poder da fala, ele tem o poder do domínio, né? A outra são as ideias roubadas. Isso acontece muito no mundo empresarial, em que a mulher, a empresária, faz todo o trabalho, planeja tudo, prepara o projeto e quando está tudo pronto, ele se apropria daquela ideia, apresenta como se dele fosse. E fica tudo bem. Porque Ela não tem a quando quem recorrer? ela diz que é dela, ninguém acredita. Por quê? Ela é descredibilizada por aquele empresário, aquele homem. E Isso aquele no campo grupo. e aquele grupo. Exatamente. Isso, dentro da questão do empresariado, é muito comum. É muito comum, sim. A outra questão que você falou, que é quando a mulher tem a sua parte psicológica em autoabuso, que é o gaslighting, Sim. que é A tradução abuso. é tipo uma lamparina, não é? Você está sempre dando piti, deve estar de TPM. Isso é afetando uma condição até biológica da mulher, como se isso fosse algo ruim, negativo. Ela menstruar, por exemplo, então deve estar na TPM. Qualquer atitude que a mulher tenha que seja contrária é motivo para que esse grupo, este homem, este agressor, use isso como uma forma de desqualificar a mulher. Então, isso traz questões emocionais muito distorcidas para a mulher. E a gente vive num mundo em que, principalmente no mundo empresarial, quando uma mulher sobe de cargo, deve estar dando para o chefe. Isso é uma fala machista e é uma fala que, infelizmente, ainda é naturalizada. Olha, essa sua colocação foi importantíssima, principalmente, creio eu, entre elas, eu vou destacar, com a sua permissão, doutora Sônia, Claro. a questão do gaslighting, ou gaslighting. Gaslighting. Porque esse nome que significa lamparina, vocês devem saber isso sim. melhor do que eu, né? Mas para você que está em casa, isso foi relativo a um filme de uma década de 60, Exato. mais ou menos, 50, onde, eu vou resumir em uma frase ou duas, onde o protagonista, né, era um casal, o homem ele mexia na lamparina e escurecia a casa. E ele dizia para a esposa, por favor, você pode colocar a luz aqui nesse cômodo, né? Eu quero bordar. E aí ele fala, mas as lamparinas estão acesas. Então ele fazia ela
entender que ela estava errada, vendo no escuro, que o espaço estava no escuro, e, no entanto, ele que fazia propositadamente. Esse trabalho tem um teor psicológico profundo, porque hoje é quando você está no trânsito e você está certa, você escuta o quê? Tá maluca? Tá maluca. Porque foi essa determinação no gaslight, não foi? Concorda, Foi, doutora? com certeza. E ela achou, Essa do trânsito, então, só podia ser mulher no volante. Só podia ser mulher. mulher. Mulher no volante, perigo constante. Essas frases denotam a desqualificação da mulher para aquela psicológica, ocupação né? psicológica. Intelectual, cognitiva. Ela está louca, os sentidos. né? Ela está louca. Ela tá Não é assim a louca, ela frase só dá piti, feita. sim. Ela dá piti, ela está louca, né? Nossa, Tá que mulher maluca. louca. Exatamente, Está tá maluca. Agora, vale ressaltar que, assim, para além dessas identificações, né? A questão do ato jurídico sobre isso, né? Porque nós temos como nos defender disso através da justiça. Não é? Nós temos como chegar em algum determinado momento e falar assim, olha, eu não quero ouvir isso e eu quero saber como proceder. Então, temos que levantar provas. Como é a dificuldade disso? Porque, por exemplo, é alguma coisa que até um assunto que eu gostaria de trazer à baila. Quando uma mulher é agredida, ela não está tendo, licença um instantinho, vou ligar o celular e vou gravar você me batendo. Não existe isso. A palavra da vítima. A palavra da vítima está valendo? Sempre há que ser prevalecida. Exatamente, sempre. Porque não há condição física dela se preparar no conduto da prova, de comprovar. Então, ela muitas vezes sofre horrores e até por anos. Exatamente o que a doutora Grácia colocou. Antes não era criminalizada a violência psicológica. Hoje é. Perfeito. A violência patrimonial. Hoje é. Uma mulher pode recorrer a um advogado ou uma advogada e falar, estou sofrendo isso, sem ter provas, e isso ter continuidade jurídica? Sim. 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 Porque muitas mulheres falam, eu não tenho como provar que ele falou isso a semana passada. Eu não tinha ninguém, era eu e ele. Ela vai relatar de forma minuciosa, da maneira que ela conseguir fazer isso, né? Porque quando a mulher sofre uma violência psicológica, ela tem dificuldade, inclusive, de colocar para fora aquilo que aquilo que ela passou. Perfeito. Entende? Então, até o estado emocional comunica, necessidade, não é? por isso há necessidade nos nossos mecanismos e instrumentos de acolhimento dessas mulheres, a necessidade de uma psicóloga, de uma assistente social e de uma advogada. São as 3 disciplinas que estão diretamente ligadas para fazer esse atendimento a essa mulher. Ok. Doutora, perfeita a sua colocação. A mim, particularmente, né, como trabalho com comunicação, é muito interessante esses termos virem à tona, porque as mulheres desconhecem. Sim. A grande maioria, não é? Claro que não são todas, né? Mas a grande maioria ainda desconhece, né? Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Vamos conversar agora com a doutora Patrícia. Ela também vai se apresentar, não é? Dizer o trabalho, a atuação, a função dela e a especificidade do que ela desenvolve na área da causa da mulher. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada, professora Margarete. Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, com a subseção do MEIR, no qual eu sou integrante também na comissão da OAB Mulher. Estou na vice-presidência lá, junto com a doutora Sônia, com a doutora Grácia, que é maravilhosa. Também já atuou junto à OAB Mulher nessa questão do acolhimento, tanto à mulher advogada quanto à mulher empreendedora, a mulher dona de casa, a mulher de todas as profissões e de todas as áreas. E essa questão do dano psicológico, né, que é irreparável, né, muito difícil de ser reparado, muito difícil não, é quase impossível, né, que uma vez feito a situação assim para ela se causa irreversível. Você estava falando aí sobre a questão de processos jurídicos, né, da situação jurídica do acolhimento dessa mulher. Atualmente, na questão legal de processos, ainda falta um pouco de efetividade da lei, e isso vem sendo trabalhado atualmente
né, por mudanças legislativas, mudança até mesmo do comportamento da sociedade. A sociedade hoje ela já fica alerta num relacionamento. Exemplo, você está num restaurante, você começa, dia de domingo, você começa a observar aquela família ali, né? Aquela família modelo conversando, e de repente você vê algo estranho e fala assim, opa, ali existe um relacionamento abusivo. Então, como você chega nessa mulher, como a sociedade se comporta no momento de chegar para essa mulher e avisar, oi, está tudo bem com você? Exatamente. Né? Se ela não te transmite nenhum sinal. Então, isso é muito assim, complicado para algumas pessoas, né? As pessoas que não estão no âmbito jurídico, que não atuam nessa área de acolhimento à mulher, elas acham que não têm obrigação, né? Ou se sentem assim coagida de entrar, um receio, né? Nem coagida, mas um receio de tentar ajudá-la, né? E é uma questão assim que lá na OAB MEI eu aprendi muito, tanto com a questão da nossa comissão, a comissão do acolhimento também. Ali nós temos uma equipe jurídica, que ninguém trabalha sozinha, é preciso a psicóloga, é preciso o assistente social para estar ali apoiando aquela vítima e vendo o que ela necessita, para onde a gente encaminha, como que ela vai provar, né, como você falou, como ela vai provar aqueles danos psicológicos que ocorreram. É possível provar, sim, mesmo que o agressor, que muitas das vezes o agressor, ele acha que não consegue provar, mas a gente sabe que a agressão psicológica, ela não é de um dia para o outro. Ela vem acontecendo, verdade, às vezes, desde o nascimento. Quando se trata de uma adolescente, de uma menina, de uma criança, a gente já consegue perceber que aquela criança ela vem se transformando, e quando a gente percebe alguma alteração, a gente vê que ali existe um dano psicológico. E hoje em dia, nos processos, né, que a gente encontra aí na justiça, muitas das vezes a gente vê e consegue comprovar através dessa equipe multidisciplinar esses danos psicológicos, sim, é possível. Então, essa sua consideração corrobora aqui que nós estávamos falando e vale muito a pena esse assunto ser desdobrado a posteriori. A voz da mulher precisa ter crédito, respeito e servir, sim, juntamente com o seu estado psicológico, como prova. Obrigada, doutora Patrícia. Fundamental o seu trabalho, viu? Agradeço muito a sua presença aqui. Obrigada a todas. Vamos passar agora para a doutora Rose Vitória, com o nome desse, não é? Prazer. Rose Vitória é uma vitória já. Também faz parte da comissão de acolhimento, exatamente, né? Da mesma subseção. E ela também tem uma colocação aqui muito interessante, né? Pode se apresentar, por gentileza? Prazer, sou a doutora Rose Vitória, integrante, vice-presidente da primeira comissão de toda a OAB, né? Que é a Comissão de Acolhimento aos Advogados, justamente para trabalhar essa questão invisível, né? De violências que muitas das vezes passa desapercebidas entre nós colegas de profissão. Falar também que trabalho muito na questão de assédio, né, na justiça trabalhista, que é muito importante, a questão do compliance nas empresas. Sim. Então, estou aqui à disposição para falar sobre esse tema. Qual a pergunta, doutora Margarete? Nós tínhamos assim, algumas questões pontuais, a título até de exemplificação, não é? Mas eu acho que vou destacar aqui, com a sua permissão, aqueles pontos e que ninguém acredita quando as pessoas falam, né? Nossa, mas o médico fez uma coisa que eu achei esquisito, né? Mas aquele padre me falou uma coisa, mas isso não se fala para uma senhora, não é? Dentro de uma igreja. Então, como verificar essas especificidades? É claro que isso é um assunto, não é? Que dá uma palestra, não é? Doutora Grácia, doutora Sônia, né? Já fica aqui até a sugestão, não é? Mas como você vê esses casos invisíveis mesmo, né? A quem recorrer? A moça, por exemplo, está sendo assediada pelo padre, né? Acontece alguma coisa, o padre fala alguma coisa, é ela que está, né, assim, mas é ela que está me assediando. Aí todo mundo ali acredita em quem? No padre. Então, é importante a gente comentar, abordar, ter um olhar humanizado para essas pessoas, porque essas violências não são percebidas por nós. Não são percebidas.
E por isso que essa comissão de acolhimento é essencial, né? É exemplo para as outras subseções, olhar para o advogado, olhar para as empregadas. Toda a sociedade precisa ter esse acolhimento, esse respeito, falar, abraçar essa mulher que passa por muitas violências. Exemplo, acumulação de funções domésticas. Perfeito. Isso é um assunto que a gente precisa debater muito. O que causa isso? É o esgotamento físico, a estafa, o emocional da dona de casa. Física. Saúde física. É muito importante a gente ajudar, perguntar, acolher, encaminhar, se for necessário, para o psicólogo, entendeu? Ela precisa, de repente, desabafar. Então, essa comissão eu acho essencial, essa comissão de acolher as pessoas. Precisamos ter esse olhar humanizado. O compliance serve para isso nas empresas, o compliance é importantíssimo. O canal de atendimento, o canal de denúncia, sobre você criar... Canal de denúncias, fundamental. Você criando provas, como é que se cria provas? Você precisa mandar e-mail para os gestores, para os recursos humanos, relatando o primeiro fato. O RH precisa tomar, as gestoras do negócio precisam tomar algumas atitudes. E as mulheres não sabem. Não sabem. Vocês têm site já? Já deu tempo de fazer o site? Já tem site. Sim. E esse site tem uma espécie, alguma coisa ligada a denúncias? Algum espaço nesse sentido? Já tem ou pode vir a ter? Não, nós temos ouvidoria. Ouvidoria? A própria comissão, né? A própria comissão de tem acolhimento. Plantão diário. Todos os dias temos, na nossa comissão, a gente disponibiliza advogados para atender todos os advogados que passam por essas violências invisíveis. Sim. Entendeu? Não só na parte advocacia, mas uma mulher advogada que está com esse esgotamento doméstico, a gente auxilia, né? Não, Graça? O que uma advogada encara não é fácil, não. Não é nada fácil. Bom, em primeiro lugar, obrigada pela sua maravilhosa fala. Jovem, né? Tão jovem, né? Tão inteligente, né? Obrigada pela presença de vocês aqui, tá? Participando do Clube das Empresárias. Não é fácil ser empresária, não é fácil ter família, filhos, né? Sogras, idosos na família, e termos que ter a gestão, não é, de qualidade das empresas e nutrir uma série de condições que cabem a nós, mas que não caiba a nós como uma obrigatoriedade, né? Caiba naturalmente a nós, uma gestão, porque estamos no cargo de gestão. Mas disso se formar, como ela disse agora, uma exacerbação, estamos nos libertando disso. Isso. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa para encerrar, querida? Não, agradecer a todos vocês pela audiência, acompanhando aqui o nosso programa Clube das Empresárias, e eu acho que isso é muito bom, né? A gente dá esse caminho, essa orientação, essa aproximação, boa, é né? Muito bacana. Obrigada a você que está acompanhando o Clube das Empresárias. Acesse o nosso canal de YouTube, que lá nós temos vários vídeos já. Você sabe que nós estamos no contexto da Rede Barra TV e nós temos vários outros programas que você vai gostar, tá? Obrigada a todos e até a próxima.